tarde a todos. Para embasar o nosso encontro de hoje, nós vamos ler uma página do livro Amor, a linguagem silenciosa da vida, do irmão Leocádio José Correia, psicografado através do médium Mauri Rodrigues da Cruz. O capítulo de hoje diz de compromisso com a vida. Viver significa fazer experiências, positivando em nosso ser a certeza de quem somos e do que somos capazes de realizar. Quando cremos no Criador, Deus, sabemos esperar o dia seguinte, sendo eternamente renovação. Tudo o que vemos, ouvimos, tocamos, sentimos, compõe a força da nossa singularidade. Somos absolutamente originais em tudo, e sobre tudo o que pensamos, queremos, fazemos. O compromisso com a vida implica em permanente consciência do que eu sou, do que eu quero ser. Portanto, todos os dias, toda a compreensão que eu alcançar representa o processo evolutivo do meu ser. A ação acompanha a direção do meu pensamento. O compromisso com a vida nos sensibiliza ao eterno perguntar: como? Para quê? Por quê? Pois só assim alcançaremos a integração com o universo. Na medida em que respondemos os porquês num sentido evolucionista. O homem só alcança a felicidade quando compreende que o verdadeiro, para ele, é sempre aquilo em que ele acredita. Assim, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, a cada segundo, constrói a sua crença na força do que faz. Crer em Deus, no Evangelho de Cristo, é amar o próximo, realizando o seu projeto de vida no plano de qualidade política comum a todos. Ser feliz é viver intensamente a construção e o exercício da felicidade do próximo. Muita paz, muita luz. A coragem de se autocontrolar é a raiz, é o tema e é o radical de todas as virtudes. Pensamos em trabalharmos juntos hoje dentro da temática do que significa para nós sermos espíritas no século XXI. Porque como o espiritismo não é sacro, não é dogmático, ele tem que se renovar permanentemente, uma vez que a doutrina dos espíritos, ela não é uma doutrina simplesmente religiosa. Ela é uma doutrina científica, filosófica, religiosa. Isso implica que nós, espíritas, estejamos todos os dias construindo a nossa religião, o nosso religare, porque como nós não somos sacros, não somos místicos, não somos esotéricos, já está nos dizendo que todos os dias nós precisamos nos atualizar para estarmos sendo no mundo em que estamos. Às vezes nós temos dificuldades nisso. Nós queremos estar aqui hoje, mas quereríamos estar há um século atrás. E nesse querer estar há um século atrás, nós acabamos por supervalorizar um século atrás, desvalorizando o que nós temos hoje. Nós estamos chegando ao cúmulo de dizer que antes a vida era melhor na Terra. Até mesmo porque nós somos frutos de uma cultura, nem somos fruto ainda, porque é uma cultura que está nascendo. O país é o Brasil, que é onde nós escolhemos estar,
A casa espírita, ela tem o dever de sempre nos alertar que nós estamos aqui por opção. Nós fizemos projeto reencarnatório para vir aqui e passar uma temporada aqui. Abrir caminhos aqui. Ninguém disse para nós que os caminhos estavam abertos também, não. Nós íamos encontrar caminhos, nós íamos encontrar grandes rodovias asfaltadas, com 5 faixas. Não, é o contrário. Todos os nossos caminhos, nós já viemos alertados que teríamos que sair ali com a nossa ferramenta, com nossas ferramentas, abrindo-os. Nesse processo, só isso aí já muda muito. Não estamos aqui porque ninguém nos enviou, nos mandou, nos impôs. O Pai é imanente em nós, nos concede inteligência, nos concede liberdade de ser, para com a inteligência e com a experiência que já trazemos, escolher nossos próximos momentos. A casa espírita, até bem pouco tempo, era um local onde nós íamos muito em função de querer notícias de quem já desencarnou. Receber notícias de parentes nossos que foram, de preferência, se fosse possível, falar com eles, mesmo que aquilo fosse um engodo, porque os médiuns que trazem essa capacidade são pouquíssimos, são médiuns pontuais. A maioria não traz essa capacidade de espírito, a meu bel prazer, se manifestar através dele para me dar notícia de como ele está. Agora, é facílimo uma pessoa vestidinha no seu guarda-pozinho branco aqui na frente, mistificar-se e mistificar, portanto, para os senhores, e dizer que está trazendo notícia de fulano e de Beltrano. Até mesmo porque quando a gente se sensibiliza a trabalhar intensamente no caminho da doutrina dos espíritos, e portanto o espiritismo, centro espírita, obra social espírita, a gente já traz uma sensibilização grande, a gente já traz uma capacidade de leitura de pessoas e de espaços, e trazemos uma capacidade relativa para ver formas holográficas. Mas os que trazem a capacidade de ver espírito, conversar com espírito, são poucos. Até bem pouco tempo, como a gente sabia pouco ou quase nada sobre tudo isso, nós íamos à casa espírita buscar notícias de quem já desencarnou, falar, ver se tem ali alguém que me traga notícia de quem desencarnou, trazer notícia, ver se eu trago uma informação, se meu marido é fiel, se aquelas vezes que ele está saindo dizendo que é não sei o que, se é mesmo, que tudo isso era equívoco, porque a doutrina espírita não se propõe a esse tipo de trabalho. O que a doutrina se propõe é: vamos estar atentos aqui no planeta, porque esses 3 grandes pilares estarão simultaneamente acontecendo, trabalhando, pessoas fazendo, acontecendo através deles: a ciência, a filosofia e a religião. Esses 3 grandes pilares embasam pessoas para trabalhar. Aí embasam os cientistas, os engenheiros, os médicos, os poetas, os escritores e etc. Num processo lindo, porque são 3 pilares muito fortes: o da ciência, da filosofia e da religião. Na medida que nós vamos descobrindo o que é efetivamente a proposta da doutrina dos espíritos, nós vamos nos dando ciência de que ser espírita é viver permanentemente a consciência de se esforçar por fazer educação. E educação no sentido de qualificar-se para a caminhada aqui. Porque nós estamos falando caminhada na Terra. Nós estamos falando de ser espírita no século XXI
com pessoas encarnadas. É nós encarnados, sendo espíritas, no século 21. Que, a meu ver, um século maravilhoso. Nunca tivemos tanta possibilidade de diagnóstico. Vou pôr uns pontos que são fundamentais a gente pontuar. O que a gente acha bom? Ter a possibilidade de diagnósticos da maioria das doenças que aparecem. Só um exemplo. Meus avós, todos morreram cegos. Porque não tinha diagnóstico de glaucoma, não tinha de catarata, no Vale do Jequitinhonha. E a pele, estou enxergando menos, estou enxergando menos, estou enxergando. Conheci apenas 2 avós até os 5 anos de idade. Os outros, praticamente nem minha mãe conheceu, porque os pais dela morreram com ela criança. Olha o capital de vida que nós hoje temos a possibilidade de fazer. Temos laboratórios desenvolvendo medicamentos para aquelas mazelas que não conseguimos tratar com os produtos naturais que estão à nossa disposição aí. Recursos para nos comunicar uns com os outros. Será que nós não reconhecemos isso como uma bênção? Sua filha viaja com seu genro e seu neto. Então, 3 pérolas. E todos os dias você pode ligar e saber como vocês estão. Está tudo bem aí? Eu não vai ficar ligando o dia inteiro incomodando. Mas está tudo bem aí? Pode vê-los. Deu tudo certo? Pode ver na tela. Podemos vê-los. Podemos vê-los na tela. Esse processo de educação que a doutrina espírita propõe, que, portanto, o Centro Espírita, através de seus trabalhadores, junto e orientados pelos seus orientadores espirituais, nos educar para, na caminhada da Terra, nós irmos qualificando para nós as coisas de forma melhor. Tem coisas que nós temos que qualificar como tristes, porque elas são tristes mesmo, e até mesmo para nós nos sensibilizarmos a sermos diferentes, fazermos diferente, contribuir para a melhora. Isso é educar também. Tem coisas que nós vamos nos indignar com elas. Esse indignar não nos concede o direito de sairmos falando mal, de sairmos detratando pessoas, sistemas, no nosso país, nem o outro país, nem o outro, mas nos indignar para sermos diferentes. E se a gente for olhar, todos esses pontos recaem nessa coisa maravilhosa que se chama educação. Nos educarmos. Até bem pouco tempo, quem sabe os espíritos orientadores não teriam como nos dizer que a casa espírita tem que ser a universidade do povo, a praça do povo e a casa do povo. Hoje eles repetem isso em várias de suas preleções. Irmão Antônio Grimm incansavelmente afirmava isso para os seus alunos que faziam as aulas lá com ele. Os irmãos devem trabalhar uma casa espírita que seja a casa do povo. Tem que ter uma certa ordem, tem que ter uma certa harmonia, tem que ter uma certa limpeza. Não precisa luxo, mas tem que ter uma disponibilidade de quando alguém entrar, se sentir em casa. Desde o ar tem que circular. O conjunto das coisas, o conjunto das pessoas que trabalham ali, tem que trazer a essa pessoa um conforto de lar. Porque muitas vêm, inclusive, buscando um momento de lar. Mas ele diz, a casa espírita tem que ser também a praça. Não pode ser um lugar que fale só de coisas pesadas. Que a pessoa não possa chegar e encontrar leveza, que é o que ela encontra numa praça.
ela se assenta num banco da praça, olha para uma árvore, um passarinho voando, urubu passando, pessoas transitando por ali, e ela sai mais leve. Nós precisamos ter também essa questão conosco, esse dever maravilhoso, humano. Não é um dever por autoritarismo, por nada. É humano alcançar essa questão. De quem aqui entrar, sentir-se. Ao mesmo tempo que é uma casa, sentir-se em casa, mas é uma casa que traz leveza. A leveza da praça. E a universidade é o nosso dever de juntos trabalharmos conteúdos que possam ir nos ajudando na combinação deles com os conteúdos que já trazemos e com os que recolhemos cosmicamente por aí, e nos constituindo mestres e alunos o tempo todo, porque é o que somos. Somos mestres e alunos. Nós estamos o tempo todo com algo a ensinar e algo a aprender. E nós assumirmos essa coisa boa de ser ao mesmo tempo mestre e aluno, mestre e aluno. Na condição de mestre, nós estaremos nos qualificando para um viver melhor onde estivermos vivendo. Porque os bons mestres que nós encontramos pela nossa caminhada de escolarização, vamos pensar na escola comum, os bons eram aqueles que nunca diziam para nós que já se cansaram de nós. Não aguento mais você, Mariana, você é muito burra, você não vai a lugar nenhum, você não muda, você não... Eu estou falando há tanto tempo e cadê? Não foram esses que foram os bons. E nós, na nossa condição de mestre, nós queremos ser bom mestre. Nós vamos, às vezes, trabalhar no mesmo conteúdo com a mesma pessoa até o momento em que nós descobriremos que precisamos continuar trabalhando aquele conteúdo de forma silenciosa, através do pensamento, orando para que apareça uma outra pessoa com uma outra linguagem para falar o mesmo conteúdo. E se nós afirmarmos isso, vai aparecer. Nada é místico, é questão de construção. Construímos a chegada da pessoa com outra linguagem. Por quê? Porque nós nos mantivemos trabalhando firmemente num processo de educação, que é autoeducação. Nós estamos nos educando a continuar com aquele conteúdo na pauta, numa outra forma de linguagem, que é a linguagem do pensamento, a linguagem da oração, a linguagem do autocontrole, da autodeterminação, e Deus vai, através de todos, se incumbir de chegar à forma de linguagem nova para aquela pessoa. Na nossa família, então, eu, pelo menos na minha e numas que eu convivo, percebo o quanto nós temos a aprender e que aprender com isso. Percebeu que uma mesma linguagem há muito tempo não faz mais resultado, que pode nos criar um ranço com relação àquela pessoa e ela criar com relação a nós, e que aí vai ser pior. É a hora de nós nos educarmos para a prece, para o silêncio. E o irmão Antônio Grimm trabalha este silêncio aí, esse silêncio que é educativo, como silêncio operoso. Ele não é o silêncio rançoso, nem é o silêncio inadimplente. Larguei para lá. Não, aí não é. É você se silenciar no sentido de estar debulhando palavras, debulhar essas palavras em pensamento com o seu Criador, quem for católico com os santos da sua devoção, quem for evangélico com Jesus Cristo, porque eles centralizam em Jesus Cristo todas essas forças cósmicas. Nós espíritas, nos espíritos,
em quem nós já acreditamos por, inclusive, ter estudado suas biografias e conhecer seus históricos. Na medida em que nós vamos permanentemente alcançando essa consciência, num esforço enorme de fazer educação, nós vamos alcançando o que é educação, sobretudo para reconhecer a singularidade de cada um, mas ao mesmo tempo reconhecer a sua interação com todos os demais. Nós somos herdeiros, especialmente os da minha geração para mais, ou mesmo as um pouco para menos, somos herdeiros da cultura linear, da linearidade do universo, da física clássica, que tudo era em gráficos lineares, retilíneos, e que as paralelas não se encontravam. Hoje não. Nós temos que alcançar o que a beleza do virar da segunda metade do século XX nos trouxe até agora, em 2024. Essa coisa de congruência. De todas as linhas se encontram. Porque senão não há como nós falarmos que todos nós trazemos o Criador em nós. Que somos irmãos. Que estamos interconectados por uma unidade cósmica maravilhosa que é o Criador. Se estamos todos conectados através, primeiro, do processo da criação, que viemos de uma mesma origem, certo? Então somos irmãos. Aqueles netos nossos que vão crescendo e pessoas que vão chegando na família que não acreditam em Deus, a gente não precisa nem ficar muito preocupado com isso. Porque todos os estudos estão mostrando é um processo de criação onde houve uma origem. E que tudo começou ali. Olha, gente, tem bênção maior que essa? As pessoas que não me alcançam, eu não os alcanço pela linguagem filosófico-religiosa, a gente vai para a filosófico-científica. Temos essa chance maravilhosa. Houve um processo, houve um momento onde tudo começou, os físicos estão aí, há muito trabalho bom, essa gente que efetivamente chega, né, que no auge da sua juventude não quer acreditar em Deus, até mesmo que a gente também colocou um Deus que vinga, que pune, que castiga, que manda um para o umbral, manda o outro para o inferno, manda para não sei aonde. Você foi para o Vale do Jequitinhonha porque você precisava aprender. Não é oportunizando. Esse Deus aí, esses meninos não vão aceitar. Mas nós podemos ter outras linguagens. Nós estamos nos educando para. Nos educando para, nós vamos buscando compreender a primeira coisa, a complexidade. Que até quando eu e os meus contemporâneos aí estávamos jovens, falava em complexidade, era significado de coisa difícil. Quando a gente estava bem atolado lá em aritmética, álgebra, cálculo e não sei o quê, não, porque, meu Deus, matemática é complexa. E hoje? Hoje a gente vai dizer, matemática é difícil. Se é que quer falar que é difícil. Complexidade hoje é a possibilidade de um número incontável de coisas, elementos, conceitos, culturas coexistirem. Escolhemos viver na segunda maior metrópole do país. Escolhemos viver uma mega complexidade. Culturas, sentimentos, pensamentos, ideias, teorias, universidades com os mais variados cursos, pessoas com as mais variadas intenções na abertura de seus caminhos aí pela terra, e nós ali, com esse mega grupo,
fazendo e vivendo esse conjunto incontável de elementos pulsando, coexistindo. Isso é complexidade. Imagina que vivemos a complexidade sem quase nunca termos ouvido traduções, que ouvir a palavra é tranquilo, né? Já ouviu, transdisciplinaridade. Mas será que já traduzimos essa palavra para nós? O que quer dizer transdisciplinaridade? A gente estudava, se falava em disciplinas, lá no início. As disciplinas, aqui estão as disciplinas que você vai estudar, aqui, nessas disciplinas você poderá até tirar menos, mas dá para empurrar, E hoje é a transdisciplinaridade, ou seja, todas as disciplinas cruzando com todas e todas compondo todas num processo de interação. E não é uma interaçãozinha, uma coisita assim, quase que apenas tocando. Não, é para eu ser grata. Vamos pensar em transdisciplinaridade no sentido dos valores morais. Para eu ser grata, primeiro eu tenho que alcançar o que eu já trago em mim de bondade, para eu entender e compreender o que cada um já me ofereceu. E só quando a gente traz um pouco de bondade e a coloca em exercício, a gente compreende o quanto foi importante o olhar de uma pessoa, o abraço do outro. Aquela pessoa que batia o sino lá da escola, que ficou lá em 1960, mas que quando você passava por ela, ela passava a mão na sua cabeça. Você alcançar o significado de alguém que ficou ali numa frente de sala fazendo aulas para você, lhe trazendo os conteúdos que eram possíveis a ela trazer. Aí com essa bondade para reconhecer isso, você também percebe a importância do outro. Mas você também percebe que sem esses importantes na sua vida, desde os muito simples, as minhocas fazendo galerias para oxigenar a terra e produzir o alimento para você comer, os ventos limpando as folhas de árvores e o ambiente e todos os espaços, que sem esses elementos você não existiria aqui. Não seria possível a vida. Sem termos, ao longo da história, composto um sistema onde vários subsistemas incontáveis, porque todos os dias os pesquisadores na área da medicina e de outras ciências que tratem da saúde humana descobrem mecanismos de ação que não estavam descobertos até ontem. Aí nós vamos entendendo, começando a entender essa coisa maravilhosa que chama transdisciplinaridade. É nós podermos viver uma situação e naquele momento da vivência dizer, meu Deus do céu, é quase insuportável administrar-me com isso. Mas aí você se assenta, bebe um copo d'água, vai numa janela, pega um vento, recolhe uma energia cósmica na palma de suas mãos, um sol maravilhoso, recolhe um pouco de sal, metaboliza melhor os minerais, faz uma dinâmica bioquímica melhor para assessorar o espírito e o perispírito, faz uma boa prece. Isso é transdisciplinaridade. Você cruzar esses elementos todos
combinando-os, e consegue até compreender um pouco. Já não vai pôr a mão posta e dizer amém àquilo que não foi nada generoso, nem comigo, nem com a humanidade, nem com o cosmos, mas conseguimos compreender. E a compreensão já entra aí na transdisciplinaridade. Já está no cruzamento das disciplinas morais, na sustentabilidade do ser que está aqui caminhando pelo planeta. Quando nós vamos conseguindo olhar e nos enxergar numa mega complexidade, porque um de nossos grandes problemas é a necessidade que nós temos até hoje de que as pessoas fossem iguais a nós. Olha, a gente nasce diferente, o mesmo pai, a mesma mãe, você tem 5 irmãos, todos são diferentes entre si, são diferentes no rosto, no cabelo, na postura, na inteligibilidade para acessar as informações, no rendimento escolar, são diferentes no rendimento social, são diferentes em tudo. Ah, mas a gente não compreende por quê? Não é possível. E na hora que vai conviver com os de fora, então, porque a gente ainda não alcançou para valer a questão da complexidade. A gente ainda está querendo igualdade, que é o fruto das culturas de visão linear. Tudo enfileiradinho e nós bem iguaizinhos, fazendo o mesmo ritmo, a mesma faixa de aprendizado, de produtividade, e não é. A não compreensão desses dois, dessa chave aqui, nos leva, e nós precisamos, com muita fé em Deus, nos qualificar todos os dias para viver bem nossas missões. Nós não viemos aqui de brincadeira. Viemos missionários. Numa complexidade onde nós vamos usar, não é todo dia não, é a todo instante a transdisciplinaridade. Por exemplo, acho que não consigo aprender isso. Acho mesmo que não consigo aprender esse conteúdo. Mas essa minha amiga me parece que é alguém que traz alguma luz nele. Eu vou ligar para ela, vou pedir ajuda. Já faz parte da transdisciplinaridade, vou ter que transdisciplinar. Eu não vou poder me disciplinar a afirmar que eu não saio desse ponto aqui, nessa questão desse conteúdo. Porque se eu o acessei, veio parar na minha mão a possibilidade de usá-lo, de aprendê-lo e etc. Missionariamente, eu devo já trazer alguma sinalização para contribuir com a humanidade no sentido da abertura de suas possibilidades para esse conteúdo. É claro que ela abre um clarão muito maior, mas até para que o clarão que ela abre seja o muito maior, ela precisa da minha sustentabilidade, eu menorzinha. Porque todos geramos sustentabilidade para todos. Quando nós vamos alcançando essa coisa maravilhosa de vivermos um conjunto, uma coisa incontável de elementos, de pessoas, situações, com a possibilidade de transdisciplinar, pegar todas as disciplinas, o amor, a caridade, a justiça, a inteligibilidade, a vontade de trabalhar, o gosto por trabalhar, o gosto por... tem gosto por ser mais devagar, ele vai mais lento, é o gosto dele, ele ainda... aquele é o alcance dele. O outro já gosta de ser mais ligeirinho, mas o ligeirinho vai entendendo, vai transdisciplinando-se para compreender o mais lento,
e vai enxergando a importância desses equilíbrios, porque não poderia ser todos um palito de fósforo aceso. Tem que ter os que fazem a moderação, que a gente olha para a pessoa e diz, nossa, que coisa boa que olhar para ele, ele vai aí. Quando eu estou aqui quase querendo botar fogo na minha cabeça para ver se anda mais ligeiro, ele está aí me dando uma lição de que eu posso fazer um ritmo, uma média. Eu posso mediar com ele. Porque se todos nós somos médiuns, e é por isso que somos capazes de ser missionários, médio é mediar. Nós estamos mediando. Todos mediando com todos. Quando vamos alcançando isso, nós vamos conseguindo nos administrar melhor na convivência com os campos mediúnicos. E é urgente, porque a humanidade, né, nessa riqueza de cruzamento de elementos, de cruzamento de informações, e com esse trabalho intenso na área da comunicação, das tecnologias da informação, isso alarga nossos horizontes. E como somos médiuns, ao alargar horizontes, ao aumentar nossa capacidade de comunicar com todos, alarga a nossa possibilidade de mediadores. Alarga as nossas condições missionárias para mais. E nós vamos aí nos alcançando como missionários e nos abrindo para estarmos mais dinâmicos e mais soltos no tempo e nos espaços. Não é solto no sentido de soltar os cintos, é o contrário, é numa dinâmica que nos permita um movimento proativo em prol de nós mesmos e da humanidade e do planeta, que é nossa casa maior. Quando alcançamos isso, nós vamos compreendendo melhor campos mediúnicos. Vamos pegar um de casa, né? O exemplo agora é para os de casa. Olho para essa moça. Aí, pode vir aqui, senhor. Mas é minha amigona, gente. Eu olho para essa moça e sinto uma coisa. Às vezes, é um sentimento ruim mesmo. Mas às vezes é um sentimento de tristeza, às vezes é um sentimento de que o que eu posso fazer, ou então um sentimento de o que está acontecendo. E uma coisa é certa, cada vez mais nós vamos ter essas sensibilidades para perceber. Porque estamos lendo no campo mediúnico da pessoa que não está o padrão dela, não é nem que eu queira que ela tenha o meu. A gente já conhece a pessoa, ou mesmo que não conheça fisicamente a pessoa, não tem outros convívios, está passando por alguém e sente. Nós sabemos que nós estamos tendo a oportunidade de perceber o campo mediúnico de alguém, simplesmente fazer prece. Fazer prece. Como a gente não tem procurado se qualificar como médiums todos, o que acontece? Ou nós quase desmilinguimos, desculpa a expressão, ou fazemos algo que é pior ainda. Chega para esse menino que é companheiro e amigo e diz, ai, achei horrível o que eu vi na Silvana hoje. Imagina o que isso produz? Qual foi a proatividade minha como médium, missionária? Eu trouxe algo para melhorar, ou eu, ao invés de melhorar, eu piorei e ainda instabilizei o outro? Que, aliás, nem sei qual está sendo hoje o dia dele. Ele está com sustentabilidade para ouvir isso de mim? Na medida que formos alcançando
para valer a questão complexidade, que formos alcançando a questão transdisciplinaridade, que entendermos que trazemos percepções para ler os campos mediúnicos, nós nos tornaremos pessoas de mais prece, mais fé e mais responsabilidade social. Sou responsável pelo que eu vejo, sou responsável pelo que eu sinto, sou responsável pelo que eu divulgo. O que eu estou divulgando? O que eu estou disponibilizando para o cosmos? Estou disponibilizando diálogos com meus orientadores espirituais, com Deus, que é o nosso Pai, com Jesus Cristo, que é o maior orientador aqui do planeta, para haver uma coalizão desse conjunto maravilhoso todo, e seja lá o que estiver acontecendo, ela alcançar níveis de resolução. E hoje uma das coisas que a gente percebe é que, aliás, quase todas as pessoas com quem a gente conversa hoje, se a gente tiver tempo para uma convivência, que tenha diálogo, conversa, aquela pessoa liberdade de nos relatar, descrever coisas para nós, todas descrevem percepções com relação ao campo mediúnico das pessoas. Só que como não havia de forma tão exposta, tão colocada no mundo, a teoria dos campos, era fácil até mistificar. Na mistificação, os espíritas embarcaram, mas ela deve ter feito alguma coisa que está com algum espírito horrível. Olha que triste, hein? E ainda acusa espíritos que sequer sabemos se é verdade. Até aqui está dando para entender a preocupação com essa história da nossa prática em ver, graças a Deus, sentir, perceber os campos mediúnicos, a capacidade que trazemos de orar, de conversar com nossos orientadores espirituais, conversar com Deus, conversar com Jesus Cristo, conversar com os senhores todos, que estamos aí formando um grupo maravilhoso. E na maioria das vezes nós conseguimos, inclusive, ferramentas para sermos eficientes, inclusive em diálogos verbais com a pessoa, quando ela é do nosso convívio. E elas acabam até naturalmente se abrindo e nós podendo sermos mais efetivos no atendimento a elas. Você perguntou alguma coisa? Não, né, Graça? Não. Quero fazer uma pergunta. A percepção do campo mediúnico tem a ver também com a aura? Tem, o campo mediúnico é a aura. É a aura. É. Só que a aura, você vê cores. Porque como cada frequência tem cor, né, vivemos um mundo de frequências. Quem vê para valer o campo mediúnico, vê em cores. Então, uma pessoa um médium que tiver alcançado essa capacidade de ver para valer a aura, ele é capaz, inclusive, de descrever as possibilidades de doenças que essa pessoa está se encaminhando para, ou que ela já está produzindo. Uma vez que as frequências têm cores, e quando as frequências de padrões mais baixos, que são aquelas que não nos revitalizam o suficiente para mantermos nosso padrão de qualidade no mundo que vivemos, inclusive de estimulação do sistema imunológico, de defesas, de mecanismos de ação de nossas glândulas, sincronia, a comunicação por feedback do sistema todo, isso tudo reflete e a pessoa é capaz de ler na aura que essa pessoa, se continuar assim, vai ter um estresse que vai levar a uma doença psiquiátrica, que está produzindo um câncer, que está produzindo uma doença do trato digestivo, etc, etc. A aura a pessoa já vê com cores. Quando vê aura mesmo.
Não sei se respondeu. Sim, mas a percepção do campo mediúnico não precisa necessariamente ser ver a aura. Não. Você percebe a sintonia, né? Isso. A questão subjetiva, né? Isso. Sentimentos através do olhar, né? Essa intuição quase. Você olha o Coisa mais rosto de uma subjetiva. pessoa, por exemplo, e você não vê o brilho que ela tem. Sim. Você olha para o conjunto está como se houvesse um desalinho. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós trazemos um misticismo muito grande acerca disso. E é como se não fosse a pessoa, nas suas dificuldades, se administrar no planeta que ela está, na família que ela está, no sistema econômico que ela está, no sistema político que ela está, ela estivesse tendo dificuldade de se administrar, ou nesses elementos todos, ou num deles, e esteja de dentro para fora, produzindo energia em desalinho com o que é necessário ela produzir para manter uma certa regularidade na caminhada aqui. Ficou claro? Oi. Eu queria falar uma coisinha. Até numa época atrás, não sei quantos anos atrás, existiu aquele filme, O Exorcista, né? Sim. Eu lembro que eu era menina e aquilo eu só de saber a propaganda, porque eu não podia assistir, né? Já me deixou apavorada com aquele negócio, né? Do padre lá, não sei o que, na menina, eu não vi depois também não. E é uma coisa que ficou essa superstição, digamos assim, nisso. E agora Muita você tem que gente, se limpar né? dela. Exatamente. Se Porque limpar. isso, né, é absurdo, né? Assim. Limpar a sua estrutura de cultura que trouxe esse registro e tem que agora, na medida que vai estudando, claro, ouvindo outras palestras e aqui e acolá, você vai limpando isso. É um rio que está aí, jorrando, e você vai recebendo. Recebeu no momento. E é bem assim mesmo que os espíritos trabalham. Não estou falando de assim, um invencionismo na Ágila, não. Recebemos uma informação. Com aquela informação, a gente constrói um campo ruim ali. Mas chega também a informação de um outro lugar, mas chega também de outro, mas chega de outro, mas chega de outro, que vai, ao invés de limpar esse campo, que foi feito, que está estruturado ali, vai revigorando. No momento em que ela se dá conta que aquilo não é confortável, não é real, não é bom, ela começa a buscar em outras fontes de água limpa. É você ter recebido água suja e construiu ali um tonel de água muito suja. Interno, um tonel energético. Daí você vai recebendo água limpa. E monge fulano de tal fez uma preleção ou uma frase maravilhosa. Entra uma água limpa que de forma vasocomunicante vai entrar ali e vai permitir que ela purgue um pouco daquela água suja. Vai assistir uma palestra dessa senhora que traz uns conteúdos belíssimos, mesmo que seja numa área de ciência. Ela é professora de ciência, mas aquele conteúdo trouxe tanto bem-estar, alegria a ela, ter alcançado aquela possibilidade daquela aula de ciências biológicas dessa senhora, de forma vasocomunicante, vai até que a pessoa realmente se livre daquela informação que está ali trazendo mal-estar a ela. A gente tem que ter cuidado, porque fica muito, às vezes, subliminar. Você não se dá conta do quanto aquilo te prejudica, mas prejudica. Alcançando o campo mediúnico, nós vamos conseguindo perceber melhor, por exemplo, o campo de mentalidade da ciência. E vamos buscar na ciência, aquele segmento de ciência que nós fomos buscar, nós vamos buscar nele o que é possível a ele. Nós não vamos querer ali o que não é campo daquela ciência. Nem muito menos o que não é campo da ciência. Por exemplo, num país ocidental, onde a escola de medicina é uma escola alopata, é para trabalhar a alopatia.
É justo eu querer ir a um médico formado nessa escola, que milita nessa cultura alopata, e querer dele orientações para a saúde? Eu tenho que alcançar o campo de mentalidade da ciência alopata no país que eu estou e saber que ele se especializa, ele é orientado desde o primeiro dia de aula até o último dia do doutoramento, do pós-doutoramento, seja lá do que for, ele é orientado a estudar a área da alopatia. Cuida de doença. Nós estamos chegando ao máximo de ficar falando mal de médico, porque eu fui lá e ele só me deu esse remédio. Minha filha, mas ele é alopata. Você foi lá buscar chá? Você foi buscar aprender a fazer arroz integral? Você foi aprender a ser vegetariana com um médico alopata? Agora, uma coisa, o dia que você cair por aí, quebrar um braço, não vá buscar no vegetariano, nem na nutricionista, nem no Ayurveda, um remendo para o braço. Vá lá no alopata, ele vai acabar de abrir, vai parafusar e vai te dizer, faça isso, aquilo outro, daqui 60 dias vem que nós vamos tirar o pino. É a função dele. Missionariamente, aqui, como médium, ele escolheu a missão de trabalhar a alopatia. Alguns deles descobrem, após o curso da medicina tradicional ocidental, que quer ampliar para a tradicional chinesa, a tradicional ayurveda e tal, e daí eles vão para esses países, fazem novos cursos, fazem as especializações, retornam. Nesses nós poderemos buscar. Nós poderemos sair, buscar, além do campo da ciência que ele fez, que ele trabalha, a outra ciência que ele também estudou, se aperfeiçoou e etc. Eu posso ir a uma loja de celulares e querer que a pessoa me responda acerca de venda de produtos naturais? Não, não é a função. Eu não vou encontrar isso ali. Não adianta eu ir buscar esse campo. Por quê? Porque o campo de pensamento analítico, que é como nós analisamos as coisas, como nós vemos, como nós praticamos, como nós processamos o conhecimento para disponibilizar para todos, está dentro dessa mentalidade aqui. E às vezes nós temos dificuldade nesse analítico. A gente quer, por exemplo, que uma pessoa, vamos agora já saindo desse ramo de ciência, vamos para os nossos convívios sociais. Chega um espírito para reencarnar entre nós. Reencarnou entre nós. Já se tornou adulto. Ele traz o seu campo de pensamento analítico. Ele analisa a vida. Analítico é isso. Como a pessoa analisa. Como ela enxerga. Como ela busca. Como ela caminha para dentro dela naquilo. Se ele vier numa composição de um campo de pensamento analítico completamente avesso a essa questão espiritualidade, eu como mãe vou todos os dias assumir o meu papel de ser uma semeadora. E sem querer fazer dele a cova para a semente. Essa é uma das nossas dificuldades. Porque como a gente não vê as coisas por campo, a gente pensa que cada pessoa é apenas eu sei lá, parece que é um boneco na nossa mão. Mas é meu filho. Eu sou espírita convicta, ele nunca dá valor. Será que ele não dá valor mesmo? Ou ele dá o valor que é possível a ele?
como espírito, eu vou estar fazendo naturalmente, pelo simples processo de coexistirmos, em algumas horas do dia, em alguns dias do ano, ocupando o mesmo espaço físico, a semeadura estará acontecendo. Eu só não vou poder querer que ele seja como as semeaduras que eu fazia plantando feijão lá na minha roça. Que aqui está a cova, aqui eu ponho o grão de feijão, e aqui ele germina, e aqui ele nasce, ele produz logo, e eu colho os frutos logo. Não, aquela pessoa veio para ser semeada. Semeada. Quando nós vamos alcançando esse analítico, de analisar com os melhores olhos, com o melhor da nossa alma, os terrenos que estão ali conosco. Aí nós vamos alcançando a condição de sermos realmente semeadores e semeadoras que não entram em processo de exaustão. Não há o cansaço. Porque todos os dias compreendemos que nós estamos semeando. A colheita, quem sabe daqui 1000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos, a gente é eterno mesmo. E que essa colheita, necessariamente, nós não vamos estar ali para receber na nossa mão o fruto. Porque esse fruto que nós estamos sonhando vir dessa minha filha e deste meu filho, eu já estou colhendo dos senhores que foram semeados antes. Como eu estou colhendo dos senhores todos essa bênção que outros semearam, outros regaram, outros carpiram, outros adubaram e readubaram para produzir, já estou colhendo tudo isso, no dar e receber cósmico, eu estou semeando neles. E todos os dias nos manteremos com muita fé em Deus, na semeadura, procurando enxergar com que visão eu estou analisando as coisas e os outros estão analisando, até para a gente mediar os diálogos. Porque a gente não está dizendo que somos todos médiums, todos mediando. Diálogos, ações, propostas. É fácil? Não é não. Eu quero dizer para os senhores que estamos aqui trabalhando juntos, exatamente porque não é fácil. Que eu faço, os senhores não viriam aqui sentar 2 horas, sair de casa, largar tanta coisa para fazer em casa, tanto livro bom para ler e vir para cá. Imagina, eu hoje aqui falando para as pessoas que espírito existe, que a gente vai desencarnar, e vai isso, vai aquilo. Os cientistas mais céticos do mundo já estão aí fazendo palestra acerca de espiritualidade, de espírito. Os senhores então já estão com isso de letra. Agora, irmos alcançando esses pontos chaves para nós vivermos em mais equilíbrio e apresentarmos uma plataforma mediúnica a melhor possível para nossos orientadores espirituais fazerem seus trabalhos, suas ações aqui. Porque cada um de nós é uma plataforma mediúnica. Através de cada um de nós, muitos espíritos trabalham, ajudam a humanidade, revitalizam a humanidade. Na medida que nós vamos alcançando elementos que nos ajudem a fazer equilíbrio no nosso dia a dia, nós nos ajudamos, ajudamos os encarnados à nossa volta, compomos uma plataforma mediúnica melhor, desempenhamos melhor nossas missões, permitimos que os bons espíritos tenham mais campo de acolhimento para as orientações, para os trabalhos deles e, sobretudo, ectoplasma. Imagina que lindo que é, cada um de nós é produtor de ectoplasma, nenhum de nós necessariamente produz o mesmo,
Nós produzimos ectoplasmas específicos porque somos individuais, somos únicos. O que acontece é que se essa senhora produz o ectoplasma que combina bem com o ectoplasma de uma pessoa que está num hospital sendo atendida em emergência, imediatamente os espíritos orientadores, trabalhadores nessa seara, vai recolher nela esse ectoplasma e vai fazer o atendimento lá, inclusive atender o médico que está atendendo aquela emergência. Mas quando nós vamos entrando em choque com essas questões culturais e da complexidade aqui no planeta, nós acabamos por termos dificuldade nessa produção de ectoplasma. E que é uma produção do conjunto, a gente também desmistificar ectoplasma. Estamos aí produzindo, e para isso nós buscarmos uma linguagem analítica de qualidade. Com que eixo de análises eu faço as minhas linguagens? Ah, já cheguei aos 71. Ai, olha que linguagem horrível. O que eu ofereço de bom com uma coisa dessa? Segunda-feira, 8 da manhã, lá no meu trabalho, chega gente, estou morto. Mas como você está morto se você está aqui na minha frente falando para mim? Você não está morto. Eu nem falo. Aí agora eu entro com o resto do discurso. Ontem foi domingo, você trabalhou? Você trabalha domingo, você trabalha à noite? Tem que render o assunto, né? Para fazer a pessoa se tocar. Você é trabalhador noturno? Não, eu dormi. Não, então você não está morto, cansado, não. Sono é... Busque porque você... Isso é a linguagem analítica, né? Vamos analisar o que a pessoa falou e ajudá-la a analisar o que ela falou. O sono é regenerador, reciclador, senão Deus não ia nos colocar para cada 24 horas dormindo 6. Gente, é 25%, olha o que é isso, é muito. E tem uns que dormem 8, 9, é mais ainda. Então, já estou colocando aqueles que em 24 horas dormem 6. 25% do tempo. Como que eu posso estar cansada se eu gastei 25% do meu dia em repouso? Aí a gente entra com a linguagem analítica acerca da prece, da relaxação. E da ciência também, né? Às vezes falta alguma coisa aí, né? Mas aí entra também o que você comeu ontem, o que você bebeu e como está a sua saúde. Porque às vezes está faltando elementos que são do campo da ciência, mas que nem são de uma ciência mais difícil da gente alcançar. Faltou água e entrou cerveja. Faltou verdura e entrou proteína animal. Faltou comida cozida ou grelhada e entrou fritura, que é óleo oxidado, que suja. Suja o conjunto todo. É da ciência sim, mas primeiro a gente vai na ciência doméstica. E o quarto de dormir também, né? Qual é a condição do seu quarto de dormir? Você está fazendo do celular um cônjuge? Não, ele tem que ficar longe. Põe lá na parte mais longe do seu quarto de dormir. O celular, um computador e a TV, deixe fora, porque será que esses elementos acompanham, fazem sintonia com a proposta do sono? Me reciclar, meu sistema inteiro reciclar, espírito, perispírito, corpo físico, se reciclar, fazer meus encontros com um nível de qualidade melhor com meus amigos espirituais, tudo, encarnados e desencarnados, fazer encontros melhores para eu me acordar de manhã refeita. Mas aí tem a TV com as irradiações dela que não são para reciclagem e sono.
O computador, muito menos, e o celular, muito menos. Mesmo Temos que tirar desligado. esses cônjuges. Só que agora, como muita gente não quer esses 3 elementos, os 2 que são grandes, né? Na sala, para a sala ficar bonita, meu aconselhamento, numa linguagem analítica para esse caso, por favor, compre um colchonetezinho, põe ele enroladinho debaixo da sua cama, deixe seu computador, seu celular, sua TV no seu quarto, de noite carregue o colchonete, ponha na sua sala, que está lá linda, e com uma energia boa para dormir, e durma na sala. É só você pôr uma cortina com blackout, né? Mas que nós espíritas no século XXI temos que alcançar essas questões pela nossa felicidade, temos. Pela felicidade da humanidade, temos. Pela felicidade do planeta, porque quanto mais felizes e harmônicos estamos, nós somos mais preservacionistas. Pensamos em nós, pensamos no outro, pensamos no planeta. E aí encerramos aqui, conseguirmos fazer um olhar crítico para a vida. Crítico no sentido de criticidade. Sermos capazes de nos perguntar. E esses filósofos que estão aí, contemporâneos a nós, e os que nos antecederam, todos foram muito fortes em nos orientar para as perguntas. Qualquer deles que a gente estuda, a gente vê o quanto eles nos estimulam a perguntar, para construirmos nossas respostas e também para buscarmos onde nós acharmos que convém qualificar nossas respostas, buscarmos ajuda.